Olá a todos, eu sou a Ana e hoje venho-vos falar de alguns livros que eu adorei, que gostei mesmo muito da leitura, mas que não tenho a certeza se gostaria de reler. Então pessoal, eu espero que esteja tudo bem com vocês, espero que estejam por aí a fazer boas leituras este mês de novembro e quem sabe boas leituras. Para quem não sabe, aqui no canal estamos com um desafio do mês de novembro de reler qualquer coisa, qualquer livro que queremos muito reler já há muito tempo. E eu tenho feito aqui estes vídeos de listas de livros que queria muito reler e que não vou conseguir ler este mês, e a semana passada lancei um sobre livros que eu já li mais do que uma vez. Mas eu queria também focar aqui no oposto, no que é que me faz não querer ler um livro. Porque vocês já perceberam, eu gosto muito de reler e sou daquelas pessoas completamente apologistas das leituras, portanto, aprovo sem dúvida que todos façamos leituras dos livros que nos tocam o coração ou daqueles livros que precisamos de avaliar novamente, precisamos de revisitar. E então pus-me a pensar, ok, o que é que para mim seria um livro que eu não quereria ler? E o que é que condicionaria isso? Quais seriam os motivos? Então, eu andei aqui a olhar para a minha estante e para os livros que já li, andei a pensar e cheguei a 3 pontos principais que me fazem hesitar na hora de decidir fazer uma releitura. Não quer dizer que um dia não as faça na mesma, mas são 3 pontos que me deixam um bocadinho de pé atrás e que me deixam na dúvida se eu quero realmente reler estes livros. Mas antes de eu vos falar aqui desta listinha e destes 3 pontos essenciais a que eu cheguei, quero-vos convidar, se acabaram de chegar aqui ao canal, para subscreverem. É muito importante para ajudarem aqui o meu projeto a crescer. Eu agradeço-vos mesmo muito e somos cada vez mais, estamos muito próximos dos 1000, sempre aqui a trocar mensagens, a trocar ideias, a partilhar ideias sobre livros. Eu adoro responder a todos os vossos comentários, vocês são incríveis, deixam-me sempre tantas sugestões espetaculares, partilhamos sempre ideias tão interessantes e eu fico mesmo muito, muito feliz. Portanto, convido-vos a subscrever, a partilharem aqui o canal com os vossos amigos que acham que poderão gostar aqui do conteúdo. Temos vídeos novos sobre livros todas as semanas e convido-vos também a deixarem já o vosso gosto neste vídeo se gostaram da ideia. E eu agradeço-vos muito. Recordar também que se quiserem comprar algum dos livrinhos que eu vou falar ou outro qualquer, eu tenho links de afiliados aqui na descrição do vídeo, da UC, da Bertrand, do Book Depository. Se quiserem comprar algum dos vossos livrinhos por lá, não pagam mais por causa disso, mas estão a contribuir aqui para o meu projeto crescer e eu agradeço-vos muito mais uma vez. Então, vamos começar aqui com estas três ideias-chaves. Vá. Então, a minha primeira ideia-chave é o ser um grande empreendimento. Ou seja, nós íamos pedir muito, muito, muito tempo ali para reler uma história. E eu vou-vos dar aqui um exemplo muito prático com O Mago. O Mago é uma série de Raymond E. Feist, não tenho a certeza como é que se diz o nome do senhor. É uma saga de fantasia. Uma fantasia que, para ser sincera, primeiro ofereceram ao meu pai e ele gostou muito e então recomendou-me que lesse. Então andávamos a ler, ele lia, depois lia eu. E eu li ainda bastantes livros, eu vou ver se os deixo por aí. Eu sei que ele, entretanto, tem outros, mas eu já não continuei. E porquê? Esta é uma saga de alta fantasia, daqueles universos que nós temos mesmo que mergulhar e conhecer. Mas mais do que isso, são sagas que atravessam muitos anos e que vão mudando de protagonista ao longo do tempo. Então nós somos capazes de estar numa segunda série dentro dessa saga e os protagonistas já serem filhos adultos de personagens que na primeira saga eram crianças. Portanto, é uma história que passa durante muitos, muitos anos. Eu gostei muito da leitura, diverti-me imenso. Tem fantasia, tem sentido de humor, tem muito mistério, muita aventura, um toquezinho de romance, mas é uma coisa muito soft, é só para dizer que alguns personagens lá se casam, mas sim, há alguns toquezinhos de romance. E eu gostei muito da leitura. E hoje em dia, às vezes penso naqueles livros que eu não cheguei a ler das continuações. E penso, se calhar até era interessante. Mas eu sabia que teria que reler os outros, porque não estaria em condições de continuar a série nesta altura. E olhar para aquela quantidade de livros, com aquela quantidade de páginas, com aquela letrinha tão pequenina, eu penso, se calhar há tantas coisas boas para ler. Já li, gostei, tenho a história mais ou menos na minha cabeça. Não sei se nesta altura estaria preparada para fazer uma releitura desse tamanho. Este é de facto um ponto que é também ser tão grande que eu acho que ia estar ali a perder tanto tempo. Isso não sei se tiraria proveito ou se passaria a testar a leitura por estar a forçar-me a reler. Faz sentido? Digam-me a vossa opinião. A segunda conclusão a que eu cheguei de outro
tópico que me faz não querer reler para já algum livro tem a ver com a temática. Eu cheguei à conclusão que livros um bocadinho mais dolorosos, mesmo eu tendo adorado, mesmo livros a que eu dei 5 estrelas, eu fico de pé atrás para fazer a leitura. E vou-vos arranjar aqui 2 exemplos muito diferentes. Olá, Harry, vocês de certeza que estão a ouvir patinhas, é impossível. Então, o primeiro exemplo que eu vos vou mostrar é O Longo Inverno, da Ruta Septis. Este livro é espetacular, é um livro que eu dou 5 estrelas, é uma história passada durante a Segunda Guerra Mundial, mas é passada num âmbito bastante diferente do que nós normalmente estamos habituados, porque esta não é uma história com Hitler, como normalmente é muito explorado. Esta é uma história que fala de uma família na Lituânia e quando Stalin os manda para a Sibéria. É uma história muito, muito triste, mas é uma história espetacular, das melhores ficções históricas que eu li sobre a Segunda Guerra Mundial, porque cobre, de facto, a parte de Stalin, que é muito menos falada. Stalin matou muito mais pessoas do que Hitler, se é que isso ainda é possível e concebível na nossa cabeça. E a história é incrível, não é muito longo. Tem um filme que saiu há não muito tempo atrás e eu ainda não tive coragem de ver, mas eu adorei este livro. Eu não conseguia parar de ler e estava horrorizada com o que estava a ler ao mesmo tempo. Eu penso que a autora, na altura, se baseou na história dos avós ou bisavós, já não tenho a certeza, mas eu adorei o livro e é uma leitura que eu recomendo imenso. E é daquelas leituras que, como eu dei 5 estrelas, como eu adorei, que é uma história que está mesmo cá dentro no meu coração, eu devia estar empolgada para ler, mas é daquelas leituras que eu penso, vai-me partir o coração outra vez em 1000 pedaços, eu não sei se estou preparada para isso, e então é um daqueles motivos que me deixa mesmo a hesitar e a não querer fazer uma releitura. Da mesma forma e com o mesmo sentimento, apesar daqui ser ainda diferente, é Os Cisnes Selvagens, da Jung Chang. Este livro também de 5 estrelas, também é um dos meus preferidos da vida, sem dúvida um da não ficção, porque este livro é uma não ficção, sem dúvida que é um dos meus preferidos. Este livro é assim um bocadinho grande, joga um bocadinho com o ponto anterior também, de ser um esforço muito grande ler isto. Temos uma letrinha muito pequenina. É não ficção também, como já referi. A Jung Chang é maravilhosa. Eu já li 2 livros dela, portanto este e A Última Imperatriz. E este aqui é biográfico, de certa forma. Ela começa a contar a história da avó, depois a história da mãe e depois a história dela própria. A avó que nasceu ainda numa China muito medieval. A China evoluiu no tempo muito rapidamente, assim, em muito poucos anos passou de uma China medieval para uma China moderna. Basta dizer que nós, na Europa, século XIX, já andávamos aí todos com comboios, com telégrafo, com a Revolução Industrial aí por todo o lado, e na China continuava-se exatamente com os mesmos hábitos desde o início da dinastia Qing. Portanto, estava completamente estagnada no tempo e de repente, em muito pouco espaço de tempo, fez uma evolução tremenda. E a autora explora muito isto aqui, do ponto de vista então da avó e depois da mãe. A mãe que apanhou o Partido Comunista a começar e depois, quando vem Mao para o poder, tudo isso é aqui explorado. É uma história belíssima, das melhores que eu já li, que eu recomendo imenso e incansavelmente, mas que também parte do coração. Eu tinha que parar de ler, às vezes, e dizer a mim própria, isto não é ficção, isto é real. Estas pessoas que acabaste de ler, que acabaram de morrer desta forma completamente mirabolante, morreram mesmo assim. Eu tinha mesmo que parar e dizer a mim própria que isto era real, isto é uma não ficção. Apesar de muitas vezes não parecer, garanto-vos. Mas é uma história espetacular e lá está. Gostaria de reler? Sim. Estou preparada para ler? Não, definitivamente não. O último ponto a que eu cheguei foi que, além de ser uma leitura dolorosa, uma leitura muito recente e dolorosa fará com que eu não queira reler imediatamente. Acontece muitas vezes, não sei se acontece com vocês, ler um livro novo e pensar, ok, eu quero voltar a ler isto já tudo de início, tenho já vontade de voltar ao início e reler. Mas quando se funde aqui este conceito de ser uma leitura dolorosa e ser uma leitura recente, então eu digo a mim mesma, um dia eu gostava de reler, mas tão cedo não consigo. Esse é o caso, por exemplo, do Rochinol, da Christine Hanna. Gostei mesmo muito, gostaria de reler, sem dúvida, mas não me sinto preparada para o fazer já. Também sinto que tenho a história ainda muito fresca na minha cabeça e eu acho que ter o livro, ter uma leitura tão recente também contribui mais até do que o peso aqui, porque há alguns livros que mexem connosco de forma diferente e acho que há aqui alguns livros que o ler recentemente vão fazer com que a gente adie a releitura para daqui a uns anos. Este é um deles e eu posso falar de todos os que eu li em janeiro para o projeto da Dorinha Linda, do Hall.
O Leitor, por exemplo, A Rapariga que Roubava Livros, O Gosto Proibido do Gengibre, todos esses que eu gostei muito, mas que se calhar, como li tão recentemente e como tenho a história tão fresca, não é uma leitura que eu considero fazer novamente, agora, em breve. É isso, pessoal. Estes são alguns exemplos de livros que eu não tenho a certeza se gostaria de reler neste momento. E agora pergunto-vos a vocês, o que é que vos faz não querer ler um livro? Eu sei que há pessoas que não gostam de reler, por princípio, não sentem que lhes traga novamente a história exatamente como era, não sentem nada de novo, não apreciam esse processo, e está tudo bem. Eu sou a pessoa que aprecia de facto esse processo, e sei que alguns de vocês também, que eu tenho trocado muitas mensagens com vocês, mas digam-me em baixo quais são aqueles critérios, se vocês se identificam com algum destes que eu falei, de terem que perder muito tempo, de ser uma leitura dolorosa, de ser uma leitura mais recente, ou se tem outro critério qualquer que vos faz pensar, não, hoje se calhar não seria capaz de ler. Portanto, deixem-me tudo aí em baixo, porque eu adoraria saber. Não se esqueçam novamente de deixar o gosto neste vídeo, de partilharem com todos os vossos amigos que adoram fazer leituras, e não se esqueçam de subscrever o canal se não tiverem feito. Eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!